Flávio Calazans falando de mais um projeto de quadrinhos. No ano 2000, o secretário de Cultura do partido que tem uma estrela vermelha, que você sabe de qual eu estou falando, estava no poder na Prefeitura de São Vicente. Ia ser a comemoração dos 500 anos, do ano 2000, da descoberta do Brasil. Então, uma das comemorações, né? Então havia um movimento Outros 500, tinha um monte de coisa acontecendo, e ele recrutou todo o pessoal que fazia quadrinhos no litoral, em Santos, São Vicente, litoral sul, litoral norte, chamou todo mundo para uma reunião. Eu fui convidado também, lógico, eu não vou deixar de ir. E aí a reunião foi na prefeitura, no departamento de cultura, e a ideia, proposta que ele tinha era fazer uma coletânea de histórias, cada um escolheria um tema. Se não escolhesse, seria sorteado, se tivesse briga, e seriam feitas histórias em quadrinho de 4 páginas para sair no jornal A Tribuninha. E depois sairia um álbum, as histórias eram coloridas, tudo. Depois ia sair um álbum com as histórias todas juntas. Então, no meio, na hora eu pensei, bom, dá para fazer uma coisa que ninguém vai querer, porque todo mundo queria os piratas, invasão de piratas, todo mundo queria escravização de índio, luta com os índios, fundação da cidade, a guerra com o bacharel Cosme e aquelas coisas. E aí eu falei, bom, tinha também o primeiro vinho, porque o primeiro vinhedo da América foi aqui, e as primeiras hortaliças, porque por causa de escorbuto, os navios, as naus, as caravelas, as naus, as corvetas, piratas, todo mundo vinha comprar vinho e vinha comprar verduras, as hortaliças, né, a horta de São Vicente, que era a primeira vila, para os seus navios, por causa do escorbuto, a doença que dá por falta de vitamina, por falta de alimentação fresca. Então, eu me ofereci de cara, quando começaram a escolher os temas, brigar pirata, começaram a brigar, teve que sortear entre 3, aí teve que sortear não sei o que lá, ataque dos índios também, essas coisas. E aí no meio, quando estavam essas discussões, eu levantei a mãozinha assim, eu faço a primeira horta, as hortaliças, nabo, rabanete, cenoura, alface. A batata já era daqui, né? Então, basicamente foi isso. Aí todo mundo ficou bem que eu fizesse as hortaliças, e eu achei que era um tema excelente. Fiz a história, levou bastante tempo. Quando estava fazendo a história, ela se desdobrou, porque eu aproveitei para usar a história oral da minha família, minha árvore genealógica, para falar, porque em 1532 foi fundada São Vicente. Fundada não, veio o Brás Cubas aí e oficializou a cidade de São Vicente. E também oficializou a cidade de Itanhaém. Minha família era de Itanhaém. Então a gente tinha toda uma relação com a cidade, inclusive a praça da matriz, a praça da igreja da prefeitura, tem o nome Narciso de Andrade, que era o irmão do meu bisavô. Então a gente veio para Santos depois da Guerra do Paraguai. O meu bisavô Coriolano recebeu uma comenda, uma medalha do Dom Pedro II, e ganhou um cargo de aduana no Porto de Santos. Aí ele veio para Santos com a família, e esse ramo da família passou a ficar em Santos. Bom, aí como a minha história começou a se desdobrar, eu falei, vou deixar ela crescer e vou fazer uma segunda. Eles tinham algumas regras, eles queriam que o bacharel Cosme, que teve degredo em Cananéia, provavelmente era um cristão novo, e por chamar bacharel, certamente era um advogado, eles quiseram que ele usasse uma batina, apesar de não ter nenhuma relação com a igreja, mas é coisa do PT, é coisa do partido. Então ele tinha que usar uma batina, e ele ia atacar São Vicente, ia ser derrotado, então ele é mau, então ele perdeu, ele tinha um monte de escravas indígenas, todo mundo tinha escravos indígenas, os próprios índios tinham escravos indígenas, né? E, bom, e assim a coisa foi. Aí eu fiz a história, entreguei e não tive notícia. E o secretário de Cultura parou de receber telefonemas meus e me atender. Eu falei, deixa pra lá. Quando eu percebi que começaram a sair as histórias, que vieram os boatos, que ele não ia publicar a minha, aí não ia ter a história das primeiras hortas, aí eu falei, então é o seguinte, já que estão me cozinhando em banho-maria, vamos publicar. Aí peguei o pessoal da SBPC, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, peguei o pessoal que fazia o movimento Outro 500, peguei o Clube de Pesca de Santos, peguei todo mundo que eu pude para me ajudar a patrocinar e fazer a revista. Com a história da história, com os textos sobre, com as fontes de pesquisa que eu usei e tudo, que seria a história da Capitania de São Vicente, uma série de livros que eu usei como base. Infelizmente, concretizou-se, ele não publicou a minha história no jornalzinho, mas também não saiu o álbum, então todas essas histórias acabaram se perdendo, elas saíram em jornais, o próprio autor recolheu o seu, se recolheu, eu tenho completa, eu colecionei todas elas, eu tenho uma sacola com todas as histórias, mas isso não foi publicado. E aí eu publiquei A Hora da Horta, e para dar uma ideia de coisa velha,
eu publiquei em papel craft. Só que o papel craft que a gente fez, o teste, era mais clarinho do que esse. Então, lamentavelmente, a capa também seria de uma gramatura maior. E a gente lançou na Gibiteca de Santos. Aqui o convite de lançamento. Esses convites foram distribuídos, eu fiz em grande quantidade, né? E lotou a Gibiteca no dia, né? Aqui é uma figueira, que é a planta... Porque é o seguinte, vou falar a história da minha família rapidamente. Meus ancestrais vieram para cá em 1560 como juízes, como juiz de direito, e a família era Figueira. Figueira é o nome cristão novo. E aí minha tataravó trouxe uma muda de figueira e plantou no quintal. Com as décadas, as gerações, a figueira cresceu e se tornou uma figueira enorme. Mas aí quando vieram os ingleses com a linha férrea, desapropriaram os quintais de Itanhaém e a figueira foi destruída, foi derrubada, foi perdida. E atualmente do lado da igreja matriz de São Vicente, Nossa Senhora de Itanhaém, tem Nossa Senhora Conceição de Itanhaém, São Vicente não, de Itanhaém, Nossa Senhora de Conceição de Itanhaém, tem um mosteiro em cima de um morro também, o morro foi furado para passar o trem, e do lado, ali tinha um restaurante Caçulinha, que hoje é um banco, Caixa Econômica, o Banco do Brasil, que é a casa da nossa família, a casa dos ancestrais, onde tinha essa figueira. Então eu coloquei a figueira na história. A figueira, inclusive, para os cabalistas, é a árvore do paraíso, não é maçã, não tem maçã no Oriente Médio. Então seria a figueira mesmo, seria o figo, que até parece uma genitália feminina. Então, hora da horta, publicamos a história, vê que ficou horroroso com o craft, né, com papel craft, ficou horroroso, deplorável. E eu fiz a história, e aqui são os pontos de pesquisa, de onde eu tirei as caravelas, os desenhos dos índios, mais caravelas, os naus, na verdade, né, as naus, as hortas, e assim por diante, os bandeirantes, a Iara, a Igipuiara, e atrás aqui são os patrocinadores, SBPT, Sociedade Brasileira do Progresso, SBPC, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, o grupo de pesquisa de história em quadrinho do Intercom, o GTHQ, que eu era o coordenador, a Cooperativa Barata e o Clube de Pesca de Santos, e o ISBN da revista, né, do livrinho, é um livrinho. Então, a Hora da Horta, lançada em formato, vê que tá até borrado o negócio aqui embaixo, porque entrou água, né? Então essa foi a primeira lançada na Gibiteca de Santos, que é a Gibiteca Marcel Rodrigues Paz, graças a uma campanha minha para que tivesse o nome do Marcel. Depois nós vamos falar mais da Gibiteca em outro vídeo. Aí alguns anos depois eu não gostei do resultado do craft, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Alguns anos depois o Marcos Freitas, da editora Atomic, lá do sul, de Santa Catarina, me ofereceu para fazer uma nova edição da Hora da Horta. Aí eu fiz essa capa, Hora da Horta, isso é lápis aquarelado, vê que tem a Índia com as flechas e a caravela, a nau, né? A nau, editora Atomic. Aqui uma ampliação da Índia, pra você ver o traço, né? Isso é tudo a editoração dele. E aí, a capa em branco e preto, para ver o traço, como é que é a nau, né? O traço da nau, rapidamente. Rapidamente. Aqui, aí é uma marca d'água que eu uso para quando eu autografo os não dá para ver. Isso é uma marca d'água em relevo que eu uso. Agora deu. Que eu uso para autografar os livros. Com a sombra dá para ver. E aí é o seguinte, a Hora da Horta então teve duas versões. Uma versão para criança e uma versão para adultos. Aqui com aplicações de cinza também, de tons de cinza. Vamos lá. Essa é a versão infantil, onde o bacharel Cosme tem a tal da batina que eles queriam. Essa é que eu entreguei. Eu ia pintar os índios com urucum. Como a história era colorida, eu ia usar o pó vermelho de urucum, que eu já tinha, inclusive, preparado. Eu uso como bronzeador, é coisa de família, né? Então eu coloquei o urucum para pintar os índios. Então estão cinzentos aqui, mas eles seriam pintados de vermelho do próprio tom do urucum. Aqui está o bacharel Cosme, ele contando a juventude dele, quando eles chegaram, que eles foram obrigados a ser degredados em Cananéia. E aí, bem para criança o traço, os caras correndo, eles deixados com as hortaliças, com as coisas, e eles começam a plantar. E aí ele está contando essa história para os índiozinhos. Suspense para a próxima página. Vê que o índio está brincando com um caranguejo, um siri, um guaiá. Santos é Guaiaó, a oca dos Guaiás, a terra dos Guaiás, né? E aqui o guaiá, o caranguejinho, mordeu a dedo do índiozinho. Aí, quando eles encontram os índios, eu coloquei as índias usando um recurso, lembra que é um jornal, para criancinhas, né? Com os balões cobrindo a nudez. Repare! Os balões cobrem as partes pudentas das índias. E aí embaixo eles estão conversando com as índias e os balões estão sempre cobrindo as partes vergonhosas, as suas vergonhinhas,
as partes das Índias. E aqui eles estão plantando as hortaliças com os balões cobrindo as Índias. Sempre cobrindo as Índias. E aí no fim ele comenta que eles vieram nas asas sobre o mar. Asas sobre o mar era um jeito em Tupi-Guarani que eles se referiam às naus. Então aqui tem o bacharel no final. Lembra que é uma história didática, paradidática do jornal Tribuninha, onde tem a caravela, a nau, né? E com a explicação, proa, popa, mastro da cesto da gávea e etc. Então é isso daí. E aqui as linhas, os bastidores da criação, que é o mesmo texto. Aqui são os rascunhos, vê que desde o rascunho já tinha os balões cobrindo as Índias. Os primeiros rascunhos meus, os esboços da história já tinham os balões. A ideia era usar o balão como elemento narrativo mesmo, mais outro esboço com os balões, mostrando que eles eram um elemento narrativo de cobrir as Índias. E aqui os esboços ficaram ligeiramente alterados na história, não ficou muito igual, né? Que ela recebe uma Índia tupinambá. Os tupinambás falavam francês, os tupi-guaranis falavam português. Os tupinambás serviam aos corsários franceses. Então essas tribos tinham diferenças de postura. Os tupinambás também eram os canibais, que é o famoso mocadinho de Peró, que é você matar um português, cozinhar ele por muitas horas e a carne se desfaz dos ossos e faz uma espécie de mousse. Então mais ou menos assim que era o mocadinho. A grelha era só pôr os pedaços do cara em cima de um forno. E aqui no final entra uma moça negra, afrodescendente, ela chega perto da figueira e aí ela sentada na figueira começa a escrever para a escola uma redação sobre São Vicente. E aí, aqui estão as composições de páginas, os estudos de composição de páginas. Vamos ver a história adulta agora. Na versão adulta, que foi a história para mim, pessoal, que eu já pretendia publicar mesmo, A Hora da Horta, Flávio Calazans, chegam os caras nas naus, e aí vê que a moça, trazendo a muda das hortaliças e da figueira, vê um curupira em cinza, ele seria que moça? Vinha uma moça na caravela? Ele era casado, o juiz que veio era casado. Aqui eu coloquei, que também um outro lado da família veio como notário. Notário é cartorário. Então teve um lado da família que veio como juiz, outro lado veio como cartorário. Tudo bacharel em direito, tudo Coimbra. E aí a história, a moça recebe de presente de um cara uma escrava tupinambá. Olha o cabelo dela, o risquinho do cabelo, bem detalhada. E o pontilhismo que eu fiz para fazer as árvores, né? Aqui são as hortaliças plantadas em linha. E a Índia que fala Monon é Iraê, ela fala francês com tupi. Ira é mel, ira é mel, e é sabor. Iraê, sabor de mel. Então, aqui tem elas conversando, ela explicando para a Índia, falando da figueira, que o avô dela escolheu o nome de figueira, que é a árvore do Éden e tal, que Buda na Índia meditava sobre uma figueira e tal. E aí uma lágrima que pinga do rosto da moça cai no chão, que é onde está brotando a figueira, molhando a figueira. E a Índia fala, Cunhã é mulher, né? Cunhã, mon avô pajé aussi, que meu avô também era sacerdote, que o avô dela era rabi, antes de se converter. Aí chegam os corsários ingleses, falando inglês. Aqui eu fiz uma homenagem ao secretário de Cultura, colocando uma caricatura dele na história. E aqui eles chegando para comprar o vinho. E aqui eles estão comprando o vinho, vendendo papagaios. São Vicente era conhecida como Porto dos Escravos, porque os caras vendiam os seus filhos com as Índias para escravos dos navios. Então era o primeiro nome de São Vicente nos mapas era Porto dos Escravos. Isso eles não gostam de colocar. E aqui ele vendendo escravos, vendendo duas moças de escravo. Eu gostei do desenho do cabelo delas, o reflexo. E aí o meu ancestral falaria com ele, vou estar fazendo comércio com os traidores, os corsários ingleses. Ele, com franceses, holandeses, espanhóis, quem quer que venha trocar, eu faço escambo. Aqui um detalhe da nau, né, ampliado, o Marcos Freitas resolveu colocar aqui. E aqui, reparou uma coisa, quando ele chega, só um detalhe, é o tempo passando. Quando o rapaz chega, ele está com barbeadinho e com o bigodinho todo bonitinho, camiseta, as roupas de época, roupas chiques. Com o calor daqui e o tempo passando, repara que aqui ele já está mal barbeado, o cabelo está maior e a camisa está para fora da calça. A roupa já está rasgada, ele já está se acostumando, vê que ele ganha com pegaram espadas na época, nas loretes. E aqui uma onça ataca o cara, o amigo dele lá, o cara veio dar uma escrava para minha ancestral, perguntando se ele poderia fazer mapas para eles. Então, o cara vê que ele já está com as botas aqui,
e ele salva o cara, mata a onça que está atacando, salva o cara, e ele fala, esses ares do Brasil vão nos mudando aos poucos. Enfrentar essa selva é enfrentar a nossa esfera interior, o dragão inferior, é ser um São Jorge. São Jorge é o patrono de Lisboa. E aqui as moças andando de piroga, de canoa, e a menina lembrando do avô de novo, falando de alquimia, via seca, via úmida, ela chora de novo e a gota d'água cai na água e sai uma ipupiara, uma iara. Então a ipupiara é a sereia do casqueiro que vira as canoas e devora o pênis das pessoas que estão passando pela canoa. Então é uma história clássica do... E aqui de novo mostrando, ele está desenhando só que aqui ele está comparando com a árvore da cabala, a Otshine, e mostrando que ela é a árvore da cabala, Manal. Também mais complexa, assim, o trabalho de traço também é completamente diferente. Aí chegam os padres com as crianças, os órfãos, e eles vão levando esses órfãos em fila para São Paulo, para Piratininga, né? Onde eles vão formar o orfanato, porque esses órfãos vão atrair os curumins para que o Anchieta faça as peças de teatro evangélicas sobre os 3 reis magos, sobre Jesus e tal, em Tupi-Guarani. E aí eles recolhem as hortaliças para fazer um caldo, uma sopa para dar para essas crianças famintas, para elas irem subir a serra. E aqui o final, a moça negra, embaixo da figueira, uma figueira já muito centenária, 5 vezes centenária, vê que eu mudei o tipo de letra de forma para manuscrito, porque ela está escrevendo uma redação para a escola dizendo que ela não sabe o passado dela, ela é uma descendente dessas pessoas, né? Porque ela não tem acesso ao passado. E aí os vários desenhos de caravela, que é outra vez a versão infantil, de 4 páginas, e diversos desenhos, não sei se a gente viu todos aqui, né? Mas um perfil de Manaus. Dá trabalho desenhar, isso aí principalmente por causa dos nós, os cordames e os nós, né? Mas os esboços da hora da horta, quando eles estão... A hora da horta é a hora que eles usam a horta para alimentar as crianças. E é isso, essas são os bastidores da história em quadrinhos, uma história em quadrinho meio didática, né? Hora da horta. Flávio Calazans, Zanzans e a hora da horta.